Olá, meu caro amigo, você que nos acompanha aqui no canal Conecta-te à Fonte. Seja bem-vindo ao encontro de hoje. Nós estamos a desenvolver uma série cujo título é Escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Se não teve acesso ao primeiro e segundo episódio, depois do vídeo corra para o canal e acesse os conteúdos que creio que poderão assim ajudar você, ajudar o teu próximo e ajudar a mim para o desenvolvimento das nossas vidas espirituais e dos relacionamentos que se pretende ter. Estes conteúdos, amigo, têm como objetivo edificar a nossa vida para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e também para ajudar-nos a crescer na vida espiritual. Este é um assunto imperdível. Enquanto isso, peço que possas subscrever-se ao canal, compartilhar este conteúdo, deixar o seu like, deixar algumas sugestões, fale das pessoas sobre a existência desse projeto, para que eles também sejam alcançados por Jesus. Então não saia daí, porque o nosso encontro, o nosso estudo de hoje vai já começar. Fique ligado. Conforme nós já aprendemos no primeiro e segundo episódio, toda instituição de ensino, antes de um estudante começar a ter as aulas, primeiro se inscreve, ou melhor, primeiro faz a escolha do curso, se inscreve e depois vai para as matrículas. Depois das matrículas tem um tempo de formação. Assim que conclui a grelha curricular, ele espera o tempo da sua graduação. Diferente dessa escola que nós estamos aqui a tratar. Porque esta é a escola onde nunca nesta vida se diplomarão, diz a escritora Ellen White. Então, enquanto que lá na instituição de ensino a pessoa é graduada, nessa escola não há graduação. Hoje nós vamos falar nesse terceiro episódio da série Escola onde nunca nesta vida se diplomarão, vamos falar sobre a matrícula. A matrícula é a fase ou o dia do casamento. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento muito antes do pecado. E é interessante notar que no relato bíblico, no relato da criação, o único momento em que Deus achou ou viu que algo não estava bom na criação era quando notou a solidão por parte de Adão. Por intermédio da Bíblia, nós compreendemos em Gênesis capítulo 2, verso 18. Nestes versos, o Senhor diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma ajudadora idônea para ele. Este é o único momento da criação que nós encontramos Deus a dizer que não é bom, enquanto que os outros, quando criou os animais, criou os céus e a terra, nós vimos que Deus sempre concluía de que era bom. Mas ao olhar na solidão de Adão, diz que não era bom que o homem estivesse só, então era necessário criar para ele uma adjuntora. E quero apelar para você, quando o Senhor diz não é bom, é porque não é mesmo bom. Isso não significa que nós temos que nos sentir obrigados a casar, mesmo não tendo as condições. Porque hoje em dia, o casamento é banalizado por vários fatores. Satanás vem incentivando pessoas, mulheres deixarem de casar com homens, assim como homens deixarem de casar com mulheres, a fim de casar-se entre eles, ou seja, homem e homem, mulher e mulher. O casamento homossexual não é bíblico. Este é um princípio que Satanás traz para destruir aquilo que é o ideal de Deus, que é um homem e uma mulher casar-se. Também, nós olhamos a fragilidade do casamento, a banalidade do casamento, por intermédio dos pais. Existem pais que, com desejo de livrar-se talvez da sua filha, eles tendem a pronunciar palavras que ofendem a filha, incentivando assim em ter um relacionamento não preparado. Outras pessoas usam as filhas com tendências de terem poder financeiro, de ter alguma possibilidade econômica na família. Por quê? Eles incentivam a filha a ir para a prostituição ou até casar-se com um homem que já tem sua família constituída com o objetivo de manter as suas despesas. Isso não é um princípio bíblico e nem tampouco é ideal de Deus que pessoas se casem nessas condições.
A outra razão é que algumas meninas, por causa do conflito familiar, por causa do ambiente em que ela vive, sentem-se motivadas em abandonar aquele lar. Só que não pode abandonar sem ter onde ficar. E daí decidem se casar com um homem, sem se importar com as possibilidades que o mesmo tem, e depois engravidam-se ou casam-se de uma maneira apressada, e aí depois começam a experimentar uma vida amarga após o casamento. O outro fator que é necessário nós aqui reter, que incentiva muitos a casar-se de uma maneira prematura, é a imitação por causa das cerimônias que são realizadas em diversos lugares, ou principalmente nas igrejas. Ou seja, mulheres por verem outras se casando, pelas ofertas que recebem no chá de panela, chá de cozinha, ela também sente-se motivada em tomar uma decisão de partir para o casamento. Ou então os pais, com desejo de ver seus filhos a marcharem na igreja, também incentivam essa prática sem que primeiro seu filho esteja preparado psicologicamente, financeiramente para este evento que é importante na vida. E quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, o livro de Gênesis 2, verso 24, o Senhor deixou aqui uma orientação, diz o seguinte: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que é que isto quer dizer? Veja, a Bíblia diz, por essa razão. Em outras versões diz, portanto, deixará o homem. Quando nós encontramos a palavra homem, aqui é o sinal de amadurecimento. Ou seja, quando o homem, quando a mulher amadurecer, então terá a decisão de partir para um casamento. E outro aspecto importante, o homem, quer dizer que aqui já tem a capacidade de ser independente. Lembra que quando o Senhor tirou Adão do jardim, ele foi claro em dizer, olha, você vai comer do teu próprio suor. E hoje, por não se respeitar este princípio, muitos casam dependendo dos pais. Depende do pai para a sua alimentação, depende do pai para o seu vestuário, o vestuário da sua esposa, depende do pai para cuidar das necessidades da sua família. Amigo, casar por essas razões cria frustrações. Pergunta para toda mulher, é frustrante quando ela depende da cozinha da sogra, depender que a sogra lhe dê a ordem das coisas que ela vai cozinhar. Toda mulher tem um desejo de estar livre na sua cozinha para confeccionar a alimentação que o seu esposo gosta e que ela também gosta. E agora, você casa nessas condições. O pai que tem que comprar fraldas para seu filho, o pai que tem que bancar as necessidades de saúde para teu filho. Então, isso é mais uma responsabilidade que é incumbida à família. Por essa razão também muitos casam, depois de terem casado, principalmente também algumas mulheres, passam todo o tempo na casa dos seus pais. Passam todo o tempo na casa dos seus pais, confeccionam a alimentação e para a casa do seu marido vão simplesmente dormir. Há uma razão também para isso, que é, enquanto algumas viviam na casa dos seus pais, elas não se prepararam o suficiente para viver um relacionamento. Algumas não aprenderam a cozinhar, não aprenderam a arrumar a casa. Enquanto a mãe cozinhava, ela ficava nas redes sociais, ficava assistindo novela e depois de ir para um novo relacionamento, ela agora começa a encontrar dificuldades. Então, é necessário que as pessoas se divorciem dos pais. Se divorciar não é abandonar. Por quê? Nós falamos que a Bíblia diz que quando se tornar homem, ou seja, quando amadurecer, se tornar independente, então poderá deixar os seus pais. Pais é um modelo da família. É a partir da casa dos pais onde os filhos se formam para servir a sociedade e é a partir da casa dos pais onde os filhos se formam para constituir as suas próprias famílias. Importante que, como pai, tenha cuidado do tipo de relacionamento que você tem com sua esposa, pois vai servir de base para o relacionamento futuro dos seus filhos. Então, dê exemplos positivos que poderão servir para edificar a sociedade e poderão servir para glorificar o nome do Senhor. Todos aqueles que dependeram dos pais, alguns partiram para divórcio e outros têm relacionamentos cuja decisão depende daquilo que os seus pais foram falando. O outro aspecto importante que precisamos ter nesse verso é que se unirá à sua mulher. Deixa o pai
e a mãe, quando se tornar homem deixa pai e a mãe, e depois vai se unir a uma, ou vai se unir à sua mulher. Nós aqui encontramos a formação de uma nova família, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, que da que ele saiu. E também encontramos aqui a bênção de companheirismo, a bênção de complemento, porque nós vimos em Gênesis 2:18, onde o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só, e houve a necessidade do Senhor formar uma companheira para complementar o que faltava no homem. O outro aspecto importante é que diz tornarão. Tornar-se é um processo, essa é a fase de criação de amizade, essa é a fase de adaptação, é a fase de estudar-se um ao outro, porque antes eles viviam em casas separadas, mas agora neste momento terão que conviver no mesmo teto. Agora aí se manifesta realmente quem a pessoa é, aí se manifesta realmente qual é o caráter verdadeiro que esta pessoa possui. Então é necessário tempo, é necessário paciência, porque é uma fase, como já dissemos, de adaptação. Talvez o homem ou a mulher era uma pessoa mimosa na casa de seus pais, e quando vem para a sua casa não tem o mesmo estilo de vida que teve na casa dos pais. Lá teve uma empregada doméstica, lá teve uma sobrinha que ajudava a acarretar a água, a fazer trabalhos domésticos, lá vivia em um outro ambiente. Ao mudar-se para outra casa, encontrará um outro. Então é necessário que cada um dê tempo ao outro para adaptar-se e conhecer-se um do outro. O outro aspecto importante é que ela conclui o verso dizendo que ambos tornarão uma só carne. Aqui nós estamos diante de intimidade sexual. Deus deu o casamento não só para as pessoas serem felizes, serem o complemento um do outro, como também para ter o prazer sexual. E desse prazer, dessa intimidade sexual, o homem poderá procriar ou então constituir família. E também Deus deu o casamento para a preservação da pureza moral. Conforme nós podemos agora ler no livro de 1 Coríntios 7, verso 1, diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Verso 2 diz: Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Nós aqui encontramos uma orientação do homem ter somente uma mulher, e assim como a mulher também ter apenas relações sexuais com o seu marido. Infelizmente, hoje, esta área está a ser também atacada por Satanás. Por causa do avanço da tecnologia, nós conseguimos agora constatar vários instrumentos que estão a ser oferecidos para o mercado a fim de satisfazer o lado sexual, ou seja, nós estamos a ver a divulgação de robôs, assim como outros instrumentos para a satisfação sexual. E como também está-se a constatar o lançamento de vários filmes pornográficos. E muita gente está a ser presa nos filmes pornográficos, assim como na masturbação. Praticando estes atos fazem com que a mente seja retida para esse tipo de ações e, consequentemente, o esposo ou a esposa evitar ter relacionamentos sexuais com a sua esposa ou então com seu esposo, porque não se sente mais satisfeito, não tem mais prazer em ter contato com sua parceira ou com seu parceiro, porque esse prazer foi substituído por esses instrumentos que nós aqui estamos a fazer menção. E saiba que toda vez que você partir por esta ação, está a ser egoísta. Está a ser egoísta e também é pecado, porque o sexo deve somente ser praticado com a sua esposa ou com o seu esposo. Veja o que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, verso 1. Uma pessoa egoísta luta diretamente contra Deus, quando procura fazer a sua própria vontade e acaba se tornando solitária. A pornografia ou a substituição do parceiro por outros instrumentos faz com que muitos se tornem solitários ou então partem para o divórcio. Por essa razão, a Bíblia teve que nos aconselhar. O Senhor, em Êxodo capítulo 20, verso 14, diz: não adulterarás. Veja o que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios 7, verso 3. Diz assim:
o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. É bem clara a orientação do Senhor. Primeiro é que aqui não define o tempo e quantas vezes as pessoas devem ter relações sexuais com a sua parceira. O conselho bíblico é que cada um faça este ato com o seu cônjuge. Ninguém deve privar o outro, a não ser por causa de oração e jejum. E também a Bíblia é clara em dizer que não pode ser em um período longo, para que Satanás não se aproveite e leve pessoas a cometer o erro. E Provérbio capítulo 5 é claro em dizer: beba água na tua própria cisterna. Isso é para evitar com que a nossa vida, é para evitar com que o nosso relacionamento possa ser destruído ou então o homem possa perder a vida eterna. Veja ainda, Provérbios 6, verso 32, diz: assim o que adultera como a mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Ou seja, o que a Bíblia nos diz aqui é que a pessoa que parte para o adultério é uma pessoa sem juízo, primeiro aspecto. Segundo, é que destrói a sua própria vida. Quantos casamentos hoje você testemunhou que foram destruídos por causa da infidelidade? Quantos noivados você viu que foram destruídos por causa também da infidelidade? Não só destrói o relacionamento, como também destrói a vida. Algumas pessoas passaram a adquirir as doenças por causa de relacionamentos extraconjugais, assim como perderam seus recursos que poderiam servir para sustentar a sua família, para realizar o sonho da sua família, por causa da infidelidade. Então, por essa razão, o conselho bíblico é que não deve partir para essa ação que é contra os princípios de Deus. Então, como evitar esta prática de infidelidade? Primeiro, precisa mudar de hábitos, assim como precisa se desfazer de alguns relacionamentos ou de algumas amizades. Porque o livro de Salmos é bem claro em nos dizer que é feliz a pessoa que não anda, não se detém e não se assenta na mesa de pessoas que zombam de Deus. É necessário fugir da carne, como assim o apóstolo Paulo orientou a seu filho Timóteo. O outro aspecto importante para nos ajudar ou para ajudar a vencer este hábito é evitar ou ter cuidado com as entradas da mente. Ou seja, é necessário ter cuidado com as coisas que lê, com as coisas que ouve, com os lugares que frequenta, com as coisas que assiste. Lembra-se que é por olhar que o rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. E posteriormente, depois dele ganhar uma grande lição, ele diz que não poderia colocar nenhuma coisa má sobre os seus olhos. E Jesus Cristo foi claro em dizer que os olhos são a lanterna, ou então são as candeias para o corpo. É necessário escolher o que acessar, é necessário escolher os lugares a frequentar, de maneira que não seja motivado a esta prática. O outro aspecto que não menos importante é buscar o auxílio de Deus, orar, mostrar a dificuldade de vencer este problema e pedir que Deus lhe ajude então a superar esta fase. O outro é manter a mente ocupada com a palavra de Deus. É necessário que você estude as Sagradas Escrituras, é necessário que você ore e substitua estes velhos hábitos pelos hábitos novos e também formar novas amizades com pessoas que poderão lhe ajudar a edificar a tua vida ou o teu relacionamento. Meu caro amigo, o casamento foi instituído por Deus para que o homem seja feliz, para que o homem constitua a família. Então deve ser levado com maior seriedade, porque quando nós vamos na Bíblia, nós vemos que Deus sempre
exemplificou a cerimônia de casamento com o relacionamento do homem e ele. E é o exemplo que é usado para a redenção. Nós vimos em João capítulo 14, quando Jesus diz que voltará e onde ele estiver estaremos nós também, a fazer isso como exemplo de como acontecia os casamentos no passado, que o noivo tinha um tempo de preparação, construía sua casa no quintal do seu pai e depois ia buscar a sua noiva com quem ela habitava lá, mas não dependendo dos pais, depender de si próprio. Então, a ordem, se nós queremos, para que haja um casamento feliz, é necessário que hajam envolvido 3 pessoas, Deus, homem e a mulher. Tem que haver um triângulo. E estes dois, ou o casal, se estiver ligado com Deus, eles serão uma grande influência para o crescimento espiritual da sua família. Algumas famílias estão a ter decadências porque também estão desligados de Deus. Então a ordem primeiro é Deus, depois a família e depois vem o trabalho. E assim, conforme nós encontramos no começo, no livro de Gênesis, Deus, quando criou Adão, a primeira pessoa que viu foi Deus, e depois Deus deu a bênção a ele de ter uma família, e Deus deu o trabalho a Adão. Infelizmente, por causa da procura de condições ou da estabilidade familiar, a ordem hoje é invertida. E hoje as pessoas estão a substituir o lugar de Deus pelo trabalho. Por essa razão, Jesus diz, olha, ninguém deve servir a 2 senhores, ou vai amar um e odiar o outro. E como é que isso está a acontecer? Veja, quantas pessoas, por causa da procura da estabilidade financeira ou por causa da estabilidade familiar, acordam de manhã tão cedo, estão de emprego a emprego, nem tão pouco têm o relacionamento com seus filhos. Não é por causa da estabilidade familiar que muitos hoje não estão mais a orar, a ter comunhão com Deus. Muitos pararam de frequentar a igreja, muitos pararam de fazer trabalhos missionários como faziam antes. Não é por causa de trabalho que alguns até que têm funções na igreja já não fazem com zelo, não fazem com aquele amor de antes, até improvisam tudo que fazem. É por causa do trabalho, por causa do dinheiro, que muitos estão a fazer pactos diabólicos para ter dinheiro. É com a necessidade de satisfazer o filho, satisfazer a mulher, que muitos estão a ser burladores, muitos estão a praticar negócios ilícitos. É por causa da busca da felicidade que as pessoas estão a trocar a sua integridade por questões materiais. Sim, amado, nós precisamos voltar para Deus. E veja, é por esta causa que muitos já não têm a comunhão até na família. Trocaram a educação dos seus filhos, dando essa responsabilidade à internet, substituíram a presença deles com televisão, tablets, creches, escolas, igrejas ou outros meios para cuidarem de seus filhos. Os filhos dormem, acordam sem ver o pai, passam o dia sem ver o pai, os fins de semana não vejam o pai, e os filhos vão se tornando cada vez mais pior daquilo que os pais não almejavam. Enquanto que aquilo que o pai buscava para manter a família está a ser o meio para destruir a mesma família. Você sabe que foi por causa disto, quando Adão se afastou de Deus, que pecou, assim como a Eva. Então, é quando você se afasta de Deus, é quando nos afastamos de Deus que passamos a dar o espaço para Satanás. Lembra que Adão, pela primeira vez, culpou a Deus pela Eva. Então, é quando eu me afasto de Deus que eu começo a ver que a minha esposa é feia. É quando eu me afasto de Deus que eu começo a ver que a minha esposa não tem nenhum valor. E eu parto para uma traição, parto para a infidelidade. É por não estar conectado com Deus. Então, é importante que busquemos a Deus. A minha madrinha uma vez disse para o padrinho, diz, olha, Júlio, você tem que se alegrar, não por eu ser apenas mulher, você tem que se alegrar porque eu sou casada com Jesus. E o fato de eu estar casada com Jesus, eu sou fiel a ti. Ou seja, a minha fidelidade a Deus me faz com que eu seja fiel a ti. Ou seja, eu sou você fiel à minha esposa, sou você fiel ao meu chefe,
a meu namorado, a minha namorada, se primeiro eu for fiel a Deus? Foi esse princípio que José tinha. Ele diz, por que eu vou cometer tamanha maldade contra meu Deus? Então, a fidelidade não é distante de Deus. A fidelidade só é possível quando nós estamos com Deus. Por essa razão, Jesus teve que deixar uma receita no livro de Mateus, Mateus capítulo 6. Eu quero lhe convidar à leitura, Mateus capítulo 6, verso 25, Mateus capítulo 6. Jesus Cristo, olhando para estas preocupações que estão a fazer com que as famílias sejam destruídas, ele falou o seguinte nesse Sermão do Monte: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Essa é a pergunta que Jesus faz. E no verso 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o apelo divino é que as necessidades existem, mas as necessidades não devem nos tirar a prioridade. A prioridade é buscar primeiro a Deus. E Deus prometeu que depois poderá suprir as nossas necessidades. Isso não significa que nós devemos ser preguiçosos, mas significa que nós devemos buscar primeiro a Deus, porque é Ele que abre as portas para as empresas prosperarem. É Deus que abre as portas para que sejamos aceitos. É Deus que abre as janelas dos céus para que as bênçãos sejam derramadas para a nossa família. Então, ainda há tempo da nossa família ser restaurada. Ainda há tempo de nós voltarmos para Deus. Por essa razão, quero lhe incentivar nesse estudo, de maneira que priorize, busque a Deus em oração, antes de sair para o estudo, para o seu trabalho. Estude a Bíblia com seus filhos, estude a Bíblia com a sua esposa, ore a Deus com a sua esposa, crie momentos de orações, de louvor, e isso poderá fortalecer a tua relação com os teus filhos e os teus parentes. Então, nesse estudo de hoje, meu amigo, o convite é que você possa ir a Deus, pois Ele é que é o originador do casamento e Ele é o único que pode dar a solução para que tenhamos um casamento feliz. Porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Continua ligado a este canal, conecta-te à fonte, compartilhe os nossos conteúdos, fale mais sobre este canal e as pessoas para que encontrem a esperança e que eles precisam em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, contamos consigo até a próxima série, se assim o Senhor permitir. Shalom.